Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa para você o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar mais uma vez neste canal, neste horário. Desejo a você muita paz, muita bênção da parte de Deus, a você, a sua família, aos seus queridos. O programa Voz da Igreja começa com o primeiro bloco, Bebendo da Fonte. Vamos mergulhar no texto da Palavra de Deus que vamos utilizar na liturgia deste domingo, o sexto domingo do tempo comum. Vamos ler o texto de Lucas, que é o evangelista deste ano. Se você tem aí por perto, então, a sua Bíblia, vamos aprender a manuseá-la, vamos tomá-la como livro sagrado, presente também aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja agora. Lucas, capítulo 6, versículos 17 e depois versículos 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão do povo, de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Então, Jesus ergueu o olhar para os seus discípulos e disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora passais fome, pois sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora estáis chorando, pois havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando vos odiarem, vos expulsarem e injuriarem, quando banirem o vosso nome como coisa má, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois grande é a vossa recompensa no céu. Assim, os pais deles faziam aos profetas. Mas, ai de vós, ricos, pois já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, pois passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, pois ficareis de luto e chorareis. Ai de vós quando todos falarem bem de vós, pois assim os pais deles faziam aos falsos profetas. Meu irmão, minha irmã, vamos lendo então na liturgia dominical os textos de São Lucas, o evangelista deste ano C da nossa liturgia. Estamos aqui num momento importante na trajetória deste evangelho. O texto imediatamente anterior ao que nós lemos hoje é o texto da eleição dos 12. E aqui estes 12 apóstolos chamados por Jesus, agora estão diante, digamos assim, da lei fundamental. Isto é, foram chamados. Se querem ir com Jesus, é preciso então que eles entrem na dinâmica deste sermão que está aqui colocado neste capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Lá em Mateus, o sermão é chamado de Sermão da Montanha, porque Jesus sobe a montanha e lá do alto fala aos seus discípulos. Aqui em Lucas é chamado de Sermão da Planície. O texto diz que Jesus desceu da montanha e parou num lugar plano e, erguendo os olhos, falou aos discípulos. Estamos aqui, portanto, num texto paralelo com as suas especificidades e diferenças. Enquanto Mateus apresenta 8 bem-aventuranças,
aqui nos encontramos com apenas 4. E além destas 4 bem-aventuranças de São Lucas, este texto também traz o que nós chamamos 4 ais. E aí, Jesus aqui neste texto de Lucas também vai chamar a atenção para aqueles que estão numa situação plenamente favorável e se assentaram nela e não abriram-se à experiência de acolhida do reino de Deus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, mais uma vez então, nos colocamos como aquela grande multidão, nos colocamos à escuta de Jesus, para aprender dele todas as coisas. Aqui é importante perceber que no texto das bem-aventuranças, no Evangelho de Lucas, Jesus toma para si, para o centro deste sermão inicial, neste momento em que quer formar os seus discípulos ali na planície, Jesus toma para si situações humanas de grande e grave privação. Os pobres, os que passam fome, os que choram, os que são odiados, expulsos, injuriados, banidos por causa do Filho do Homem. Aqui estamos diante de situações humanas trágicas, difíceis, violentas, agressivas. Jesus quer fazer com que eles lá e nós aqui entendamos que estas situações não só não têm Deus como origem e como autor, mas também essas situações humanas estão debaixo do olhar de Deus. Deus não só vê estes que foram privados dos bens, dos benefícios, das benesses deste mundo, Deus não só apenas vê estas grandes e graves privações e provações, como também Deus elege estes que estão aí para oferecer a eles a sua santidade, a sua felicidade, a sua bem-aventurança. Como quem dissesse que se o mundo não lhes deu aquilo que teriam direito de experimentar, porque são também filhos do mundo, e estando no mundo teriam direito aos benefícios que todos deveriam ter para viver dignamente, Deus quer fazer com que entendamos que estes, no tempo oportuno, serão tratados de modo diferente e vão experimentar aquilo que no mundo lhes foi privado de alguma forma pelas estruturas de injustiça, de desigualdade e de toda forma que estabelece nesse mundo grandes e graves divisões. Aqui, portanto, os bem-aventurados, os felizes, os santos, aqui no Sermão da Planície, são exatamente aqueles que estão no mundo e que experimentam a exclusão do mundo, o esquecimento do mundo, o abandono do mundo. Mas é importante também não perdermos de vista que a primeira bem-aventurança é um pouco a chave de compreensão. Bem-aventurados vós os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Os pobres, aqueles que de fato são materialmente pobres, desprovidos dos bens materiais deste mundo, e porque vivem aí nesta privação, também experimentam a fome, o choro e as muitas formas de violação dos direitos e da dignidade, esses aí são prediletos de Deus. A esses Deus oferece a sua abundância. Vosso é o reino, sereis saciados, havereis de rir, experimentarão uma alegria, uma exultação como forma de recompensa. Isso é para, de fato, nos alertar de que nada neste mundo, particularmente o que acontece aos pequenos e aos pobres, passa despercebido a Deus. Deus os vê. Certamente Deus fez os bens do mundo para todos. Quem dividiu os bens foram os homens, as mulheres, os sistemas, as economias.
mas os bens Deus os fez para que todos tivessem acesso a eles. E se não tem acesso a esses bens, Deus tem um olhar de predileção sobre estes que são os que, desprovidos de tudo, têm a Deus como única e última esperança. Por isso são vazios daquilo que poderia lhes trazer um bem ou uma alegria superficial e terrena, e por isso profundamente abertos e dados ao mistério de Deus, que lhes permite manterem-se de pé, avançarem, suportarem as dificuldades e chegarem ao futuro desejado por Deus. Mas ainda algo importante nesse texto de Lucas, que são os 4 ais. Ai de vós ricos, fartos, os que riem, os elogiados, para ensinar lá e cá que aqui de fato estamos numa situação de bem-estar, de reconhecimento, de aplausos. Não se trata aqui simplesmente de apresentar 2 grupos, os espoliados e os fartos, mas se trata aqui de convidar estes que estão neste ambiente, nesta órbita da maldição ou do ai, para que se convertam. E isso é importante. E o Evangelho de Lucas é, por excelência, também o Evangelho que convida os grandes, os ricos, à conversão. Há um belo texto que conhecemos bem e que está lá em Lucas, que é a conversão de Zaqueu. Aqui não é simplesmente para dizer que há 2 tipos de classes humanas, mas é para mostrar que Deus olha, atende, socorre, ama com predileção os que ele chama aqui de bem-aventurados, mas também acusa e vê os que estão do outro lado, não apenas para condená-los, mas para convidá-los à conversão que virá em socorro dos que estão no outro grupo, daqueles que, descuidados nesse mundo, são benditos para Deus. A conversão dos grandes, dos ricos, dos abastados, é uma forma de o socorro de Deus chegar ao corpo, à vida, à história daqueles que foram privados destes bens. Zaqueu representa bem o rico que se converte e se abre à misericórdia que cuida. Esse também é o nosso caminho. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo. Este é o nosso segundo bloco do programa Voz da Igreja. No coração deste tempo, vamos acompanhando ainda neste mês de fevereiro o caminho litúrgico do tempo comum, o tempo verde, o tempo ordinário. Daqui a pouco vamos iniciar a Quaresma e aí paramos com o caminho do tempo comum para retomá-lo depois das festas pascais. Mas então, neste mês de fevereiro ainda, ao longo de todo esse mês, nós vamos usufruir da liturgia ordinária, da liturgia comum que nós vamos vivendo e nos fazendo aí discípulos do Senhor Jesus, colocando também na boca de Jesus o nosso ouvido atento, excitado para aprender dele todas as coisas.
como no Sermão da Planície que nós ouvimos no primeiro bloco, somos convidados também no nosso mistério de sofrimento, de dor, de privação, somos chamados a perceber que não fomos esquecidos. Deus nos trata e nos vê como seus benditos, os seus bem-aventurados. Não que Deus queira legitimar esta situação de humilhação, de provação, de privação, mas o que Jesus quer é nos fazer ver que isto não passa despercebido a Deus. Deus tem a oferecer a estes humilhados e pequeninos do mundo os seus bens. Mas também Deus tem um convite à conversão para quem está do outro lado, no outro grupo, e quer convidá-los a sair do risco, do ai que leva à perdição, ao caminho da bem-aventurança pela via da conversão. Assim, então, neste segundo bloco, meu irmão, minha irmã, quero mais uma vez voltar com você, como fizemos no último programa, sobre algumas considerações acerca do Evangelho de Lucas, que é o evangelista deste ano. Como eu lembrava, cada evangelista tem, digamos, a sua intenção, tem o seu público-alvo. O Evangelho não é uma história, uma narração, um diário, mas é uma experiência de fé, uma experiência de anúncio, de acolhida, de conversão, vividas na comunidade que recebeu o anúncio do Evangelho, guardou para si aquelas palavras, aqueles eventos, aqueles gestos de Jesus e transmitiram, essas comunidades transmitiram isto no texto do Evangelho. Portanto, o Evangelho é sim, claro, na nossa compreensão, um caminho com Jesus, uma história de Jesus, mas não no sentido de uma história onde acrescentamos dados anotados e ensinados segundo o tempo e a ocasião em que aconteceram, mas uma história de fé. Uma história de fé que suscitou também nos corações muitas moções, muitas conversões. Uma história de fé que foi guardada com amor, ensinada oralmente, transmitida também depois pelo texto do Evangelho. Então, neste ano vamos lendo o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem as suas particularidades também. Cada evangelista tem as suas fontes, como eu lembrava, tem os seus destinatários, tem o seu estilo próprio. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, isto é, que têm a mesma ótica, a mesma perspectiva, a mesma estrutura. Esses três evangelhos se constroem exatamente a partir da subida de Jesus da Galileia à Judéia, de Nazaré a Jerusalém. Jesus vai a Jerusalém uma única vez e é neste caminho que Jesus então vai formando os seus discípulos, falando com eles, revelando-se como Filho de Deus. Aqui no Evangelho de Lucas, lá no versículo 51 do capítulo 9, está a decisão de Jesus de ir a Jerusalém. Quando estavam para se completar os dias de sua exultação, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Então aqui estamos diante então do movimento de Jesus que agora toma a direção de Jerusalém, onde vai se dar, portanto, o conflito de morte, onde será crucificado, sepultado, ressuscitar, aparecer aos discípulos, subir aos céus e derramar o Espírito. Então, aqui percebemos que na ótica então de Lucas, como também de Mateus e Marcos, Jesus está nesses três primeiros evangelhos num caminho de subida. Vai uma única vez a Jerusalém e lá então Jesus vive o seu mistério de paixão, morte e ressurreição. Mas cada evangelista também tem as suas fontes próprias e as suas intenções próprias. São Lucas é considerado o evangelista da misericórdia.
esta palavra, misericórdia, compaixão, vão aparecer muitas vezes ao longo do Evangelho. Jesus é, por excelência, aqui a encarnação da misericórdia de Deus. Jesus é a expressão desta compaixão de Deus na direção da humanidade. Assim, São Lucas tem textos que são preciosos e são só dele, onde se afirma com clareza e com beleza este dinamismo do coração de Jesus. Um coração inclinado à misericórdia. Um coração que não se cansa de ir ao encontro daqueles que esperam, precisam, pedem a misericórdia, a compaixão de Deus. Assim, fiz aqui uma pequena seleção de textos que são só do terceiro evangelho, só do evangelho de Lucas. Sobretudo textos que vão focar exatamente a questão da misericórdia, que é o foco do evangelho de Lucas. Bom, mas antes de tratar propriamente de textos ligados à misericórdia e à compaixão de Jesus, aqui há de se destacar com clareza e com evidência os textos da infância do Batista e de Jesus. São textos só também de São Lucas, onde aqui podemos, no início do Evangelho, capítulo 1, capítulo 2, aqui nós nos encontramos então com estas duas manifestações de Deus junto a duas mulheres, uma idosa, estéril, Isabel, uma jovem e virgem, Maria, ambas tocadas, visitadas pela misericórdia de Deus, e nela se realiza a maravilha de Deus. A velha Isabel que dá à luz ao precursor e a jovem Maria que, abrindo-se a Deus, portanto, oferece à humanidade o Salvador. Então, esses textos da infância de João Batista e de Jesus são, digamos, com uma exclusividade de Lucas, e é aí que vamos bebendo também desse mistério que se esconde ali em dois lares santificados, devotos, piedosos, porque é assim que vemos Maria e José, é assim que vemos Zacarias e Isabel, em lugares, em ambientes humanos, familiares, domésticos, profundamente abertos à presença de Deus. Aí, ao longo do texto de Lucas, vão aparecendo então muitos e belos textos que expressam a misericórdia de Deus. Vamos a alguns deles. E repito, são textos só de São Lucas. É aí que vamos poder contemplar com profundidade o mistério da misericórdia de Deus na direção da humanidade. A ressurreição do jovem filho da viúva de Naim, onde Jesus para o esquife e ordena aquele jovem que se levante, filho único de mãe viúva. Jesus expressa ali a compaixão por aquela mulher e por aquela situação humana. Já viúva, aquela mulher, e agora sem o filho único, certamente sofreria as discriminações, os abandonos, as exclusões próprias de uma mulher sem marido e sem filhos. Aqui estamos diante de um texto que é só de Lucas, a ressurreição do jovem de Naim. Jesus, ao longo dos evangelhos, ressuscita uma menina, a filha de Jairo, ressuscita o filho da viúva de Naim, cujo nome não aparece, ressuscita Lázaro, que é o texto de São João. Um outro texto, a pecadora arrependida na casa do fariseu, que entra na festa, no jantar, e ali leva perfume, derrama perfume e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Expressão também da misericórdia de Deus na direção daquela mulher. O texto do bom samaritano, que é um texto só de Lucas. O próximo é aquele que, na minha frente, do meu lado, no meu caminho, precisa de mim. O filho pródigo,
capítulo 15 de São Lucas, as 3 parábolas, particularmente a última, a parábola do filho pródigo, é a expressão grande, bela e máxima da misericórdia de Deus que não se cansa de ser derramada sobre nós. O fariseu e o publicano no templo, onde um reza a partir das suas capacidades, das suas competências, o outro de cabeça baixa se reconhece pecador. Zaqueu, o rico, que a partir do encontro com Jesus aprende a redistribuir os seus bens. O bom ladrão na cruz, que é, digamos, a expressão da misericórdia que nos alcança na última e derradeira hora. Por fim, um outro texto que merece ser citado numa outra ótica, os discípulos de Emaús. Um belo texto que nos põe a Eucaristia como lugar onde nós reconhecemos o Senhor. Vale a pena então, meu irmão, minha irmã, tomar a leitura do Evangelho de Lucas a partir dessa perspectiva da misericórdia. Não será difícil encontrar ali muitos textos, palavras, eventos, onde esta misericórdia toma a carne de Jesus e ali revela o coração de Deus. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da Igreja, penso que o que nós ouvimos hoje no primeiro bloco, no segundo bloco, nos coloca diante de uma atividade sempre cara e importante à Igreja, que é o cuidado com os mais pobres. Lá no texto das bem-aventuranças de São Lucas, nós contemplamos os pobres como benditos, como amigos de Deus e aqueles que recebem, portanto, o primeiro amor do Senhor nosso Deus, porque vazios e desprovidos dos bens desse mundo estão profundamente abertos à ação benevolente e misericordiosa de Deus na direção deles. O Evangelho de Lucas, no segundo bloco, nos colocou diante dessa perspectiva bonita de Jesus e do cristianismo, a misericórdia, como lugar de manifestação de Deus. É muito bonito perceber que na longa tradição da Igreja há um cuidado explícito, permanente na direção dos pobres. Aqui não só podemos destacar os muitos grupos, carismas, movimentos que nasceram ao longo da história para o cuidado dos pobres, das crianças, dos doentes, dos desprovidos dos bens deste mundo. Aqui há congregações religiosas, há movimentos de leigos, há muitas formas de organização da caridade, da assistência e do cuidado dos pobres, mas também há de se notar
e isso é muito importante, que não podemos tirar do foco da nossa missão, da nossa presença no mundo, o cuidado dos mais pobres. Os pobres não pertencem a nenhuma ideologia, não pertencem a nenhum partido. Os pobres são os preferidos de Deus, os benditos das bem-aventuranças que ouvimos hoje. Por isso, o nosso olhar sobre eles, o nosso cuidado efetivo na direção deles, não significa nenhum tipo de opção por este ou por aquele modo de pensar o mundo, ou por esta ou por aquela ideologia, por este ou por aquele partido. O nosso olhar amoroso, misericordioso, caritativo na direção dos pobres é expressão do nosso compromisso com Jesus, com o Evangelho, com o reino de Deus. Aqui não podemos perder isso de vista. Cuidado para a gente não descartar esses irmãos como aqueles que foram puxados e levados como conteúdo de discursos políticos e não como alvos prediletos do amor da igreja, porque também prediletos do próprio Deus. Não permitamos que as ideologias nos roubem aqueles que devem estar no foco do nosso caminho e da nossa fé. Organizemo-nos, portanto, de modo que, no meio de nós, ninguém morra antes do tempo, ninguém sofra mais do que precise, ninguém se mantenha a vida inteira no lugar social de pobreza, porque não encontraram ajuda, socorro, promoção que os ajudasse a tomar a vida com dignidade e com alegria. O cuidado dos pobres permanece como expressão de fidelidade a Jesus Cristo, ao Evangelho e ao Reino, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.